Papa que são molestadores de crianças? Sim, você sabe, como Theodore McCarrick, ou o Cardeal Worrell, ou esse tipo de cara. Quero dizer, para o Papa? Sim, isso mesmo, com certeza. Bento? Não, Bento. Bem, ele estava encobrindo, mas tipo sim. Então o cara agora... Ele realmente é... Bem, sim. Sim... Não é ótimo. Eu pensei que ele era o Papa mais progressista. Oh, ele é muito progressista. Sim, mas ele também está encobrindo coisas... Bem, todos eles são... Quero dizer, uma instituição sombria, de muitas maneiras, por causa de sua história. Bem, a instituição foi instituída por Cristo, mas isso não significa que ela não possa ter falhas. E há uma corrente de pensamento que diz que não é mais o que se propõe a ser. Mudou-se do que era destinado a ser e do que é. Quase como se houvesse um cara chamado Bispo Z que diz que é uma igreja paralela falsa, que está funcionando. Uma religião completamente diferente. Na verdade, eu não sigo uma igreja pós-conciliar, eu sigo... Você pode definir o que isso significa, certo? Houve um evento que aconteceu nos anos 60. Primeiro, houve um evento no Vaticano, onde eles elegeram João, o 23º, Papa, certo? Em 1958. Eu tinha 2 anos, certo? Ele foi eleito. E aconteceu uma coisa muito engraçada no conclave. Você sabe, geralmente sai fumaça branca e preta das chaminés. Para te contar, temos um papa, sabe? Temos que papá-lo, sabe? E a fumaça branca saiu, e todo mundo aplaudiu, e eles ficaram loucos. E então, cerca de meia hora depois, saiu fumaça preta. Nunca na história isso aconteceu, de sair fumaça branca e depois fumaça preta. Então, fumaça branca significa que encontramos um novo papa. Fumaça preta significa que não há papa. Isso mesmo. Eles teriam votos. Ou haveria uma razão ou outra, teriam uma rodada no conclave, e a fumaça preta sairia. Muitas vezes, talvez. Talvez levasse 2 semanas, mas nunca se soube que saiu fumaça branca. E depois saiu fumaça preta. Então qual era o cenário? Que alguém foi eleito e que talvez algo mais tenha acontecido. E ele foi deixado de lado e alguém mais foi colocado no lugar. Então foi uma espécie de luta pelo poder. E, claro, o homem que saiu foi um homem chamado Angelo Roncalli, e ele era João 23. Agora, é interessante notar que nunca um papa havia tomado o nome de outro papa antes na história. Mas esse homem tomou o nome de um conhecido antipapa do século XV, que Cosimo de Medici colocou lá como seu próprio homem. Vou te colocar na cadeira e então tudo ficará maravilhoso. Sabe, tudo vai ficar bem para os negócios. Sabe, seja lá qual for a razão corrupta que ele estava colocando ele lá, e já houve homens corruptos naquele lugar antes. Quer dizer, tem Alexandre VI, Júlio II e Sisto IV. Quer dizer, alguns desses caras não são, você sabe, santos. Então, ele tomou o nome de um conhecido antipapa do século V que na verdade disse: sim, eu sou um antipapa. Desculpe, eu não sou a pessoa certa. Porque havia mais de um, e ele confessou que era, e ele queria, sabe, acertar as coisas com o Todo-Poderoso, eu acho. Então, ele confessou ser um antipapa e, então ele tomou o mesmo nome daquele cara, João 23. Então é interessante, não acha? Quer dizer, por que ele faria isso? Bem, sempre que você tem esse tipo de poder, eu tenho certeza de que você já foi ao Vaticano, certo? Sim, impressionante. Sim, é enorme. É tão louco. Quando você está andando por aí, você vê apenas o tamanho. Apenas o valor em dólares da arte que eles possuem. É uma loucura. É uma loucura. Sim. E, você sabe, é um país muito pequeno. É um país... Sim. É um país dentro de uma cidade pequena. Sim. Porque Roma não é a maior cidade. Não. Então tem um país dentro da cidade. Sim. Com muros ao redor. Claro. E você não pode extraditar pessoas. É estranho. Que conveniente. Sim. Até o Ratzinger, ele não dirigia do Vaticano para o outro lugar. Ele... E foi só por um tempinho, porque quem sabe por quê. Eu não sei... Bem, ele era procurado... Sim. Quer dizer, uma das coisas que ele tinha feito foi... Ele tinha transferido um padre que havia molestado 100 crianças, e ele o moveu para um novo lugar onde ele molestou crianças surdas. Sim, eu sei. Essa é a prática mais suja e maligna da qual a Igreja Católica foi acusada. Eu acho que sim, e muitas instituições também. Mas isso é muito ruim. E eu acho
que tudo isso faz parte da mesma corrupção que se infiltrou. E quando você pergunta qual é a diferença entre o pré-Vaticano II, então o Vaticano II aconteceu e, claro, eles pegaram a igreja e a reformaram. E eles mudaram coisas nela. E não necessariamente concordava com tudo que veio antes. E até aquele ponto, sim, você poderia ver que tudo concordava consigo mesmo. Mas de repente você tem algo diferente. A ponto de agora, quero dizer, temos um Papa que trouxe um ídolo sul-americano para a igreja para adorar. Sério? Ele trouxe a Pachamama. Ele trouxe o sul-americano e ele conseguiu. Não. E o que é isso? O que um deus sul-americano Pachamama? Por que ele faria isso? Boa pergunta. Mas ele fez? Ele teve explicação para o porquê ele fez isso? Sim, é meio que uma coisa cheia de palavras ambíguas, tipo, todas as religiões são tão boas quanto as outras. Mas você sabe se essa é a opinião dele. Ele não é papa. Não. Como ele pode ser o papa se todas as religiões são tão boas quanto... Sim, todos nós adoramos, sabe? Então, sim, essa é a Pachamama. Aí está. Então ele trouxe isso... Sim, dentro do Vaticano. Então, a hierarquia até adorou isso. Ele teve uma cerimônia em torno disso. O que... Bem, isso constitui apostasia. Sim, isso é uma apostasia. Sim. Tudo bem. Adorando deuses falsos. Sim, esse é o número 1 na lista de alvos de Moisés. Sim. Moisés sobe na montanha, ele desce de volta, as pessoas estão adorando um bezerro de ouro. Sim, sabe, é isso. Sim. Então, você não pode fazer isso. E para mim, isso é uma saída do que... Você sabe, isso é chamado de apostasia. Certo? É uma queda disso. A própria natureza da apostasia significa que você tem que fazer parte dela para se afastar dela. Então é um trabalho interno. Ah, sim. Então, você acha que há um motivo por trás dessas coisas? Eu não acho que você... Bem, provavelmente. O que você acha que é... Eu não sei. Mas não é bom. Eu acho... Olha, eu acho que estamos olhando para um mundo onde, e isso está no próximo filme que eu vou fazer, eu vou tentar. Abordei essa questão que existem grandes reinos espirituais, há o bem, o mal, e eles estão lutando pelas almas da humanidade. E minha pergunta é, por que somos importantes? A velha e imperfeita humanidade, por que somos importantes nesse processo, onde os grandes reinos estão lutando por nós? E eu acho que há coisas maiores em jogo aqui. E as instituições que se dizem tocar o divino necessariamente serão afetadas por essa luta que está acontecendo entre o bem e o mal. Certo. E às vezes o bem cede terreno? Sim. E talvez não de propósito. Talvez haja alguma decepção envolvida, ou auto-engano. Certo, cooptado? Toda manhã, quando eu acordo, eu realmente rezo para não me enganar. Porque assim, você sabe, sua mente é um lugar muito engraçado. Quer dizer, eu sempre disse, sabe, é o seu segundo pensamento e sua primeira ação pelos quais você é responsável. Seu primeiro pensamento jogue fora, sabe? Certo. Mas, ao considerar, o segundo pensamento é pelo qual você é responsável. Diferença de homicídio em primeiro e segundo grau. Aí está. Certo. Sim, certo. Em primeiro grau, tipo, eu estou planejando isso, e nós levamos isso em consideração quando sentenciamos as pessoas. Claro, tipo, se você é uma pessoa que de repente está em uma briga com um cara, você não esperava por isso, e você o esfaqueia e o mata. Homicídio em segundo grau. Mas se você está pensando, eu vou matar esse filho da puta, eu vou descobrir onde ele está e eu vou atrás dele. Homicídio primeiro. Claro, eu planejei muitos assassinatos na minha vida, sabe? Sim. Na sua cabeça você planeja o assassinato e pensa, bem, isso não é uma ideia muito boa, mas eu poderia me safar disso. Certo. Aí está o segundo pensamento. Sim. É interessante que levamos isso em consideração. Sim. Sim, nós fazemos... Tipo, se você teve tempo para pensar sobre isso, você é um tipo diferente de pessoa, a pessoa age. Ato... Claro, você está no seu cérebro animal. Ato de paixão. Sim, eu descobri isso. Na verdade, eu passei muito tempo no meu cérebro animal, que é um lugar muito horrível para se estar. E quando você diz isso, quer dizer com que passou muito tempo no seu cérebro animal? Você está em fuga, luta. Certo. O tempo todo. Você nem dorme. É tipo, realmente. Não é um bom lugar para se estar. E se alguém olhar para você da maneira errada, você quer morder a pessoa. E às vezes você diz e faz coisas que são tão inaceitável.
E, você sabe, eu fui e fiz uma tomografia cerebral com esse cara chamado Daniel Amen, que é esse especialista em cérebro. Ele é contra todos os medicamentos psiquiátricos e tal, mas ele acha que, tipo, deixa eu dar uma olhada no seu cérebro. E ele colocou um traçador radioativo em mim. Uau! E, pra fotografar meu cérebro? Certo, ressonância magnética, certo? Sim, ele trabalha com muitos jogadores de futebol e caras que tiveram lesões cerebrais. Cara, tá quente aqui. Mas, então, ele olhou para o meu cérebro e ele ficou tipo, e ele abre o arquivo e eu estou lá com o cara, e ele olha para cima e diz, você está bem? Risadas. E ele diz, primeiro, ele fez assim. E eu disse, o quê? E ele disse, você está bem? Assim, e eu disse, sim, eu acho que sim. E ele veio e se sentou ao meu lado, mas muito devagar e cautelosamente. Ele diz, não, você não está. E eu disse, o que você quer dizer? Ele diz, você tem o pior caso de PTSD que eu já vi. E eu disse, Liam, você quer dizer, tipo, até pior do que os caras na guerra e coisas assim? Porque, é. E ele diz, você não está bem. Jesus Cristo. E eu fiquei, tipo, e comecei a me emocionar, sabe? Tipo, não, eu não estou. Ó, rapaz. E era ele. Tinha um muito. Remédio milagroso. E ótimo para isso, que era comer um monte de óleo de peixe complexo de vitamina B e entrar em uma câmara hiperbárica por 40 sessões. Mas certifique-se de fazer pelo menos 2 ou 3 por semana. Ah, sim. Isso consertou minha cabeça. Sério. Sim, me tirou daquele lugar maluco, sabe? Então, era algo relacionado à nutrição e oxigênio. E, sim, e seu cérebro é neuroplástico. Ele me explicou sobre neuroplasticidade e como, ok, você pode ter danos cerebrais e buracos na cabeça, e sabe, concussão. Eu sempre costumava jogar rugby. Eu já fui nocauteado no campo algumas vezes, sabe? Isso explica muita coisa. Você sabe. Sim. E então, na verdade, você pode realmente curar os buracos na sua cabeça. Vai ficar igual queijo suíço. É tipo, horrível. Muitos desses jogadores de futebol ficam assim também. Coitados. Quer dizer, eles ficam deprimidos. Oh, sim. Oh, sim. Desequilíbrio hormonal, glândulas pituitárias bagunçadas. Oh, sim. Sim, absolutamente. Sim, não produzindo testosterona ou hormônio de crescimento humano corretamente. Isso mesmo. Sim, depressão, baixa energia. Irritabilidade. Irritabilidade, você quer matar alguém? Terrível. Sim. E simplesmente não é socialmente aceitável. Além disso, eu não quero ir para a prisão. Sim. Bem, o rugby, aposto que isso é um fator gigante. Sim. Eu joguei desde, tipo, 13 anos até provavelmente meus... adolescência tardia. E você leva muita porrada? 100%. Sim. Sim. Não há sim, mas ou talvez sobre isso. Não, sabe? As pessoas não percebem que até mesmo golpes no peito causam danos cerebrais. Ah, sim, sim. É isso que as pessoas estão percebendo agora. Sim. Claro, quero dizer. Você sabe, e tipo, eu sou viciado no UFC, certo? Eu amo isso. Mas eu sei que esses caras estão... Eu me sinto meio mal por eles. Eu também, sim. E um dos caras, eu... conheci um dos caras bem. E geralmente eu sou bem imune a isso, mas tipo, ele estava lá e... estava lutando contra o Volkanovski, era o Brian Ortega. E ele estava levando uma surra em uma luta. Ele quase conseguiu pegá-lo algumas vezes. Ele quase finalizou 2 vezes. É, sei. Mas como eu conhecia o Brian, era como se meu filho estivesse lá dentro. Eu quase comecei a chorar, e isso me afetou. Eu pensei, eu provavelmente deveria me sentir assim em relação a todos esses caras, mas eu não os conheço tão bem. Isso se torna um problema pra mim quando sou amigo de um cara, e então eu também vejo quando eles estão no final da carreira e não conseguem mais levar os golpes. E então, quando você fala com eles, você percebe que a fala está arrastada. Sim. É, eu conheci o Muhammad Ali quando ele estava em uma cadeira. Uau. E eu não sei se eu conseguiria contar essa história. O que ele disse foi tão engraçado, mas ele ainda estava lá, e ele ainda era um pequeno diabo. E ele estava tipo, e ele ainda estava brincando com as pessoas. Claro. Mas era tipo, eu não posso contar essa história. Não, cara. Ok. Coloque e conta. Eu te conto depois. É engraçado, mas foi meu assistente, sabe? Foi o que ele disse para o meu assistente. Foi tão engraçado. E então, ele disse isso e nós ficamos tipo, uau. E então eu olhei para ele e ele estava apenas rindo. Ele estava rindo pra caramba. Então, ele estava parado. Tudo ali, mas foi difícil. Acho que ele teve os danos de ter sido socado. Sim, é relacionado ao trauma, doença de Parkinson. Sim, muito comum. Para lutadores. Oh, Deus. Sim, é. Não é bom.
Eu fui nocauteado em uma luta quando eu tinha, 20 anos. E foi, nocaute. E foi, sabe? Eu acordei no calor.